Meu nome é Tatiane Moraes Rego, mestranda em Políticas Públicas com ênfase em saúde, e venho apresentar minha investigação da dissertação de mestrado, que tem um tema entre drogas e grades, um estudo das consequências na vida dos jovens em conflito com a lei, principalmente no estado de Pernambuco. Na abordagem, a gente traz a fase da adolescência, que é uma fase complexa, complicada, uma fase onde tem as rebeldias e os confrontos com os adultos. A gente vem trazendo o uso de drogas, fazendo um paralelo com a questão da adolescência, a fase complicada, em conjunto com a oferta de drogas em nosso estado, em nosso país. Os atos violentos em decorrência dessa problemática e que traz o papel das políticas públicas com muita ênfase do que fazer com essa população. O papel da família, dos órgãos responsáveis ao acolhimento e ressocialização, as drogas que são lícitas e ilícitas, a dependência das substâncias psicoativas e que deixam a nossa juventude bastante vulnerável. Vários estudos como Paiva, Silva, Galo, Zarza e Paiva, eles trazem e demonstram uma ligação entre a precocidade e a regularidade do uso da maconha e o estímulo do uso de outras drogas ilegais ou mesmo da droga lícita, o álcool. A justificativa e o que motivou a minha abordagem nessa temática foi minha atuação como assistente social ao longo da minha vida profissional, que sempre foi voltado aos privados de liberdade, seja nas unidades prisionais do estado de Pernambuco, como nos centros de atendimento socioeducativo do estado de Pernambuco. Desde o ano de 1990, eu desenvolvo um trabalho direcionado a esse público. Como já falei, graduada em Serviço Social, apresento no currículo especialização em Política Pública, pós-graduação em Políticas Públicas com ênfase em Saúde, docência do ensino superior com ênfase em Sistema de Saúde e cursando a pós-graduação em Serviço Social e Gestões de Projetos Sociais. O meu problema de pesquisa foi, diante de todo esse contexto que eu apresentei inicialmente, a pesquisa bibliográfica, ela propõe-se a seguinte, a problemática: como as políticas públicas atuam no tratamento para a drogadição dos jovens da FUNASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco. Considerando que não existem políticas públicas que tratem o jovem contra o vício das drogas, mas apenas algumas iniciativas ineficazes e tímidas, a inexistência de ações internas no embate a esse problema afeta negativamente o cumprimento da medida socioeducativa e das atividades de socioeducação. Na hipótese, a necessidade de indagar e refletir na capacidade do cumprimento da medida sentenciada pela Justiça para o adolescente e o jovem em conflito com a lei é indispensável. Afinal, será possível e cabível, por exemplo, a socioeducação na medida de internação pelo adolescente viciado? Esse é mais um dos entraves que prejudicam e assolam todas as ações e expectativas dos socioeducadores. No objetivo geral da dissertação, a presente pesquisa tem como analisar as políticas públicas atuam no tratamento para a drogadição dos jovens da FUNASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco. No objetivo específico, analisar as políticas públicas na FUNASE para o tratamento da drogadição voltada para os adolescentes e jovens em conflito com a lei. Verificar o papel do sistema socioeducativo e as medidas socioeducativas aplicadas frente às ações de drogadição dos adolescentes no estado de Pernambuco. Identificar as ações apresentadas pelas políticas públicas voltadas ao tratamento da drogadição intramuros. Refletir sobre a capacidade do cumprimento da medida sentenciada pela Justiça para o adolescente e o jovem em conflito com a lei e, ademais, dependente químico. Metodologicamente, optou-se pelo estudo de campo, considerando uma pesquisa aplicada
hipotético, dedutivo, exploratório, qualitativo e quantitativa. A entrevista semi-estruturada buscou o vislumbramento a partir das perspectivas dos operadores do sistema, quanto à política pública, foco da análise e a percepção do adolescente em conflito com a lei. A pesquisa foi realizada em Centro de Atendimento Socioeducativo do Estado de Pernambuco, o qual compreende o campo da minha atividade profissional. Para a realização da pesquisa, foi solicitada a presidente da FUNASE, Nádia Alencar Vidal Pires, autorização por meio da carta de anuência e autorização judicial por serem adolescentes e jovens cumprindo medida socioeducativa. Mais especificamente, de internação, estão totalmente privados de liberdade. Vale ressaltar que a necessidade da assinatura dos adolescentes e jovens foi realizada no próprio formulário da entrevista. As entrevistas com os profissionais foram realizadas em hora e local previamente acordado com os participantes e aconteceram individualmente e durante o horário de trabalho dos mesmos, a maioria em seu próprio local de atuação. Das 6 entrevistas realizadas com os profissionais, nenhuma foi gravada, pois não se sentiram à vontade. A entrevista foi registrada por escrito durante sua realização e assinada posteriormente por todos os profissionais. Os participantes foram informados de que poderiam interromper sua colaboração a qualquer momento, com o objetivo de preservar suas identidades. Ocultamos os nomes e todos eles foram identificados pela numeração. Os locais de trabalho e o município da pesquisa também foi preservado. O estudo em referência foi direcionado aos jovens em medida socioeducativa, usuários de droga, na faixa etária de 17 a 19 anos, todos do gênero masculino que cumpriam medida por ordem judicial, compreendendo 40 indivíduos, 40 sujeitos, dos 70 atendidos pela equipe do Grupo de Orientação à Drogadição. No decorrer da investigação, nós realizamos o perfil dos adolescentes e jovens participantes da pesquisa, identificando a faixa etária, a origem, a etnia, e a gente verificou que a sua grande maioria estariam na região metropolitana do Recife, né, e sua etnia dos encarceramentos que estavam sendo investigados, a maioria era da etnia parda ou preta. Então, a gente vislumbra, né, uma associação com o sistema penitenciário de Pernambuco, quando a população carcerária também tem o mesmo perfil. O quadro do perfil dos profissionais participantes da pesquisa foi identificado na faixa etária, a etnia, a escolaridade, a profissão e a modalidade de contrato. Divergem os contratos dos profissionais na área da socioeducação. Alguns são terceirizados, outros são profissionais concursados e os outros são algumas modalidades diferenciadas, como CTD, que é seleção simplificada. E com isso há uma divergência salarial para uma mesma função sendo realizada por todos. Então a gente já começa com uma diversidade e uma diferenciação, cabendo a autoestima de cada um, trazendo as suas questões pessoais, quando dizem a gente faz a mesma coisa, mas somos remunerados de forma diferente. Porém, não cabe no contexto dessa abordagem, dessa investigação, esse bloco. Aqui apontamos que trabalhamos na pesquisa com os jovens e adolescentes 4 blocos. Nós tivemos um panorama geral dos jovens, adolescentes que cumprem medida socioeducativa. E no bloco 2, ações que culminaram com o cumprimento de medida pelos infratores, jovens infratores, e o direcionamento na sua trajetória de vida. No bloco 3, a execução das medidas socioeducativas propriamente dita. Para os jovens, a ação presidida pelo princípio educativo, por estarem privados de liberdade e serem considerados de menor idade, é o sistema socioeducativo. E o bloco 4 é a visão geral dos profissionais, as relações laborais na perspectiva socioeducativa.
No bloco 5, nós temos a vivência dos profissionais da unidade socioeducativa no apoio aos socioeducandos, distribuição de renda familiar mensal antes do cumprimento da medida e todos esses fatores que são fatores diversos, né, como as questões familiares, sociais, econômicas, que culminam com o adolescente interno, privado da sua liberdade. Usuários de droga, foi constatado na investigação que todos se iniciaram nos atos infracionais através do uso de drogas, que iniciou-se muito cedo na vida dessas criaturas. Esses indivíduos têm, em média, entre 10 a 12 anos, quando começam a utilizar as drogas. Os atos infracionais advêm da necessidade de buscar recursos para adquirir a droga. E com isso, aquele ciclo vicioso. A reincidência no sistema carcerário, a reincidência no sistema socioeducativo, ele traz esse ponto. Trabalhar na questão de buscar a ressocialização desse interno e esse interno na questão da drogadição. Eles retornam para a sua comunidade de origem, para as mesmas amizades que culminaram com sua internação. E o ciclo vicioso retorna. Então, a questão da drogadição está muito ligada às políticas públicas que são ofertadas aos cidadãos, às possibilidades de trabalho, de uma vivência digna. Então, uma política pública que hoje ela não consegue ser eficaz é a política pública da garantia integral de direitos. Com isso, nós recebemos o adolescente interno e temos que trabalhar essas questões da drogadição. Drogas que cada dia mais é uma droga, porque esse ciclo vicioso não é interrompido. A política pública intramuros para o dependente químico, ela é ineficaz. Não existe um trabalho permanente de construção e reconstrução, de ressignificação dessa vida. O que temos são meras condutas emergenciais de busca da questão da abstenção da droga, mas o tratamento em si, intramuros, não existe. A problemática e a complexidade desse problema é maior do que a política pública intramuros tem alcance. E um município que tem que dar todo esse suporte das drogas, do tratamento da droga, da dependência química ao adolescente, ela também não alcança o jovem infrator. Por quê? Intramuros é muito mais complicado fazer valer todos os direitos e garantias que o adolescente necessita. E aí as questões profissionais, elas esbarram em incompletude institucional, como a FUNASE. E precisamos trabalhar com essa incompletude, buscando, né, a questão de qual vai ser a solução para esse grave problema, para esse fenômeno que está no nosso país, que está mundialmente posto. A drogadição, a violência e a adolescência. A gente sabe que a maconha é a droga mais consumida, é algo constatado por diversos estudos já realizados. O uso de medicação psicotrópica, ela entra também de uma forma para potencializar os efeitos das drogas que os adolescentes usam. Na categoria de violência, a gente já falou que há uma relação muito estreita. Para a compreensão, né, dessa investigação, para a compreensão de toda essa trajetória que nós fizemos, a gente teve um cuidado de procurar compreender esse fenômeno dentro do nosso contexto social, do momento que a gente está vivendo, principalmente agora, no momento de pandemia, quando a questão econômica familiar está muito mais complicada. Então, a gente precisou, para compreender tudo isso, entrar no universo do Centro de Atendimento Socioeducativo, dos jovens em conflito com a lei, compreender toda a
a trajetória que eles fizeram em sua vida para chegar, como a gente fala, ao fundo do poço, né? Quando já não, nada mais surte efeito, então o encarceramento é o único ponto e o único caminho que os juristas, né, os nossos juízes encontram para tentar esbarrar e tentar amenizar a situação do ciclo de violência que está cada vez maior na nossa sociedade. A gente espera que com a abordagem, a investigação, abra espaço para que outros jovens pesquisadores, outros estudiosos, ele aprofunde essa temática. Porque é uma temática do adolescente infrator, a temática do fenômeno da drogadição, mas quando junta, a complexidade é muito maior. Então a gente espera ter proporcionado substância assim, suficiente, material suficiente para que estimule jovens a pesquisar mais sobre essa temática. Para mim foi uma realização imprescindível na minha vida profissional, porque me fez ter um maior cenário, né, desse cumprimento de medida socioeducativa que desvendou o perfil do público-alvo proveniente de segmentos pobres, moradores, na grande maioria, nas periferias da área metropolitana do estado de Pernambuco, afastados da rede escolar de ensino e com baixa expectativa para o futuro. É interessante pontuar que, em face das significativas modificações das relações sociofamiliares e comunitárias, é possível entender que as possibilidades de adolescentes e jovens se envolverem com o uso de drogas cresceram expressivamente no mundo contemporâneo. O quadro socioeconômico apresenta famílias com seus membros vivenciando subemprego, desemprego e em linha de vulnerabilidade social e sem acessos a serviços. Espera-se despertar o interesse dos órgãos públicos para combater este problema que tem trazido tanto transtorno para a nossa sociedade e os setores da saúde em nosso estado, uma vez que foram levantados dados importantes no que diz respeito ao uso de droga. Assim, é necessário ofertar serviços de atenção integral para os sujeitos em privação de liberdade e orientar a possibilidade de ações que fortaleçam o processo de enfrentamento. Agradeço a todos nesse momento que me fizeram trilhar o caminho do saber, do conhecimento científico até o presente momento. Agradecer em especial a duas pessoas. A minha mãe, que sempre me fez buscar todos meus sonhos, meus ideais. E a Nilton Anderson, que me fez chegar até aqui e está junto comigo, compartilhando esse grande momento na minha vida. Muito obrigada.